Deus, amém? Amém? Aleluia. Vamos ler em Marcos. Evangelho de Marcos, glória a Deus. Capítulo 10. Versículo 13. Assim, nada a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Capítulo 10, versículo 13 diz assim, ó. E traziam-lhes algumas crianças para que lhes tocassem. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os meninos, ou seja, as criancinhas, e não impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança ou como um menino, de maneira alguma entrará nele. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. As criancinhas abençoadas por Deus. Glória a Deus. O inimigo ele tem medo das crianças. As crianças podem vencer o inimigo, porque na verdade as crianças têm o apoio do Senhor. Mas é por isso que o inimigo ele tem, as crianças. Porque na verdade as crianças sempre serão abençoadas por Deus. Porque Deus diz aqui na sua palavra que nós, de adultos, glória a Deus, se nós não estivéssemos como crianças, nós não temos também o direito de entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, Jesus aqui faz uma semelhança, é como se fosse criança, todos lá. Glória a Deus. As crianças realmente têm o privilégio. Todos nós, como criança, ninguém nessa terra, ninguém nasceu já adulto, glória a Deus. Todos começaram do início, como criança. E, na verdade, umas crianças, glória a Deus, que para ser também abençoada por Deus, ela tem que ser uma criança obediente, uma criança realmente obedecendo os pais, as mães, família. Glória a Deus, será realmente abençoada fortemente. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo, de tudo, para roubar a atenção daquela criança. Porque quando era criancinha, glória a Deus, vem o tempo. E o tempo vai passando, os anos vão passando, e aquela criancinha deixa de ser criança. Glória a Deus, ela passa para a adolescência, para a juvenil, glória a Deus. E aí, vindo já preparada desde o início, é muito melhor você ouvir a palavra de Deus e guardar no coração, porque um dia você vai deixar de ser criança. Você vai se tornar uma pessoa já adulta, glória a Deus, e você tem que realmente acompanhar os ensinamentos da palavra de Deus. Acompanhar e guardar. Glória a Deus, quando você deixar de ser criança, você está bem preparado para o reino
dos céus. Porque o inimigo ele vai lutar, glória a Deus, de todas as maneiras, para que as crianças não sejam obedientes. Mas ele não vai vencer, porque as crianças já é abençoadas por Deus, não tem como ele botar isso. Ou então ele vai esperar uns anos a pessoa, vai crescendo, as crianças vai desenvolver, vão crescer, glória a Deus, e de repente vai deixar de ser criança. Mas enquanto criança é muito bom. Não se preocupa com nada, glória a Deus, está tudo bem. Uma criança não precisa fazer nada, não precisa comprar alimento, tudo bem. Os pais que providenciam, tudo bem, glória a Deus. Mas um dia vai deixar de ser criança e vai ser uma pessoa adulta, glória a Deus. É nessa hora que as crianças têm que ficar de ouvido, ouvindo realmente os conselhos dos seus pais, conselhos dos seus irmãos, glória a Deus, para que você não venha ser atacado pelo inimigo quando você estiver já passando das crianças, já estiver já adulto, glória a Deus. Porque esse ataque ele vai vir com certeza. Mas enquanto você é criança, você é abençoado. Jesus falou muito claro aqui quando os discípulos, aquele povo sempre gostava de trazer as crianças para ser apresentado diante de Jesus. Muitas pessoas traziam as crianças para chegar, ser apresentado, glória a Deus, perante o Senhor. Nessa ocasião aqui, os discípulos se levantaram, estavam tentando impedir as crianças virem até a Jesus. Dizia assim: não perturbe o mestre, que chamava Jesus de mestre. Não perturbe o mestre, porque na verdade ele está muito ocupado. E Jesus, ouvindo aquelas palavras, rapidamente Jesus disse: não faça tal coisa. Deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas. Não faça isso. Os discípulos não queriam. Mas Jesus disse: deixai vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Que uma criança é inocente. Criança não tem pecado. Uma criança é realmente inocente. Deixai vir a mim. E disse mais, para todos aqueles que estavam ali ao seu lado, porque realmente tinha gente demais ali próximo a Jesus. Vinha gente de todos os lados, todas as cidades. Quando eles iam falar que Jesus ia para aquele local, aproximava muita gente, fazia caravana de pessoas, porque sabia que Jesus era diferente. Não era como o pensar do homem, o pensamento de Deus era outro. Era o pensamento de salvação, era o pensamento de bênção, glória a Deus, humildade. Aí se juntava muita gente. E nessa ocasião que Jesus disse: olha, se na verdade todos vocês, se não se fizer como uma criança, ou seja, se não pensasse como uma criança, jamais terá o reino dos céus, jamais subiria aos céus. Por quê? Porque a criança é uma pessoa inocente, são inocentes, glória a Deus. E Jesus falou claramente quando ele disse: se você não se tornar como uma criancinha dessa, você não vai subir ao céu, jamais, glória a Deus. Porque muitas das vezes as crianças brigam, tudo bem, mas de repente estão felizes de novo, estão se abraçando, estão deixando para trás aquela confusão, aquela briguinha, glória a Deus, é natural que todos façam isso, mas perdoa. Já o adulto não perdoa, glória a Deus, entre aspas, nem todos. Alguns procuram logo vingança, querer tirar a vida daqueles que ofenderam, diferentemente de uma criança. É por isso que Jesus ama as crianças, sabe? Realmente o futuro do mundo, o futuro do Brasil, tudo é as crianças. Vocês serão o futuro desse país, o futuro da humanidade. Glória a Deus.
guardar no coração aquilo que o Senhor Jesus tem falado. Glória a Deus. E trazia-lhe meninos, né, algumas crianças, para lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, glória a Deus, não gostou, e disse-lhe: deixai-me a minhas criancinhas, e não me peças, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus é que falou, glória a Deus. Também fui criança, todos nós aqui fomos crianças, o Álvaro, glória a Deus, Jadiane, eu, Lenora, fomos crianças, glória a Deus, e a gente traz algumas lembranças. Eu, pelo menos, trago lembranças de 5 anos, glória a Deus, quando eu era criança. É realmente uma lembrança boa, é uma lembrança de paz, né, de alegria, glória a Deus. Eu via aquelas histórias que as pessoas mais velhas contavam uma história quando era criança e dizia assim: olha, sabia que o diabo ia passando no caminho, ou seja, o Satanás ia passando no caminho, caminhando, de longe ele avistou um monte de criança que vinha, glória a Deus. Isso era uma história que eu vi quando eu tinha 5 a 6 anos. Glória a Deus, amém, Ian? Você tinha nem Ian, vai ouvir a palavra, Ian. Glória a Deus. Aí o Satanás disse: vai vir as crianças, eu não gosto de criança. Glória a Deus. É que ele falava. Ele contava essa história quando eu era criança. Eu não gosto de criança. Eu vou me transformar aqui agora no cupim. Glória a Deus, cupim é uma casca de besouro que tem. Eles sempre estão numa estaca, assim, numa árvore. Aí se eu vou me transformar no cupim desse aqui, porque eles vão passar e não nem me ver, glória a Deus. Já tinha medo de criança, né? Segundo essa historinha, glória a Deus. Aí, vou me transformar nesse cupim. Aí transformou-se no cupim. Aí tem aquelas crianças passando, quando chegaram perto do cupim, olharam para aquele cupim e disse assim: fulano, nós vamos derrubar esse cupim. Cada um pegou uma pedra, cada um pegou uma pedra e jogaram no cupim e derrubaram, glória a Deus. Aí é que diz a história, né, irmão? As crianças sempre serão abençoadas, já pode se transformar no que quiser, mas não terá resultado, glória a Deus, porque são abençoadas as crianças. Eu vou voltar lá para Mateus agora, glória a Deus. Abre aí também, capítulo 19, volta um pouquinho para trás. Glória a Deus. Capítulo de 19. Glória a Deus. Sempre essa palavra está nos evangelhos, irmão. Glória a Deus. Trouxeram então alguns meninos. Menino é criança, quando a Bíblia diz aí criancinha. Eu também conheço criança que diz menino, mas tudo é a mesma coisa. Trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, lhe disse: deixai os meninos, não vos impeças de vir a mim, porque os tais é o reino de Deus, como está escrito lá em Marcos, né? E tendo-lhes imposto as mãos, partiu para mim. Glória a Deus. Então, irmãos, crianças, minhas irmãs, glória a Deus, serão realmente abençoados por Deus. Glória a Deus. Deixa o criancinho aí, glória a Deus. Ele ainda é muito criancinho, glória a Deus. Uma criancinha, glória a Deus, mas você já é uma criancinha que já está entendendo, vocês estão mais um pouco maiores aí. Vocês já estão entendendo a palavra. O criancinho é criancinha, ele é pequeno, mas não dá para entender ainda, glória a Deus. Mas vocês já estão entendendo nessa noite. Então, todas as crianças são abençoadas, glória a Deus. Tudo que é de criança nesse país, no mundo, serão abençoadas. Porque os adultos, glória a Deus,
não são assim. Mas os que são da igreja, os que estão buscando a Deus, tem que se transformar, né? Para ser uma criança poder alcançar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Palma para Jesus.